Ricardo, queria conversar um pouquinho com você agora sobre essa relação entre educação e saúde, que a princípio para alguns pode parecer não ter muita coisa a ver. Quando eu vi a primeira vez, talvez eu tive um pouco de estranhamento, mas por outro lado fui aprendendo que também tem uma relação muito próxima entre essas duas áreas, né? E principalmente a antroposofia trata disso com muita propriedade. Sim. Eu já vi alguns autores e estudiosos dessa área falando disso. E tem essa questão de como, inclusive a gente já falou nas outras conversas, que é olhar um pouco diferente para essa coisa do médico como alguém que vai te curar ali numa hora, simplesmente vai te dar alguma coisa e vai te curar, mas a cura como um processo muito mais complexo do que esse, né? Que dá mais trabalho, exige maior disposição de quem está participando, de quem está intermediando. Sim. Então queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A primeira coisa interessante de caráter bem prático e que a gente pode até ver no processo de desenvolvimento da política do nosso país é uma observação de que há algum tempo atrás, eu não vou saber buscar no tempo, mas não muito tempo atrás, o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação eram como que uma mesma pasta. Então você percebe a ligação íntima que existe e que já se soube existir entre educação e saúde. Afinal de contas, para a pessoa ser saudável, ela precisa ser educada para essa saúde. Para a pessoa poder ter educação, poder ser educada, ela precisa estar num estado de saúde mínimo para que aquilo aconteça. Então elas naturalmente, a gente percebe que são duas instâncias intimamente relacionadas. E você sabe da proposta que o Steiner fala em relação à figura do professor e à figura do médico. O Steiner tem aquela máxima de que quem cura é o professor. A função do médico é uma função pedagógica. O professor educa. O médico educa. O professor cura. Então o médico ele tem essa função na medicina salutogênica, com enfoque na saúde, de gerar esse campo de orientação para a pessoa, porque essa perspectiva de saúde no consultório é uma perspectiva que diz respeito à emancipação. Mais do que curar e medicar, que claro, como sempre, são instâncias de um processo da pessoa que foi visitada pela doença, quando a gente pensa em saúde, a gente quer tornar aquela pessoa consciente do meio que ela habita, né? Tornar os conceitos relacionados à saúde inteligíveis, tornar o campo de saúde manuseável pela pessoa, para que ela saiba buscar informação, para que ela saiba colocar-se dentro de uma determinada situação. Agora, quando a gente fala de o professor é que cura, uma dúvida que me vem à cabeça assim e se eu já passei da fase da escola, por exemplo, como que a gente consegue encontrar isso na fase adulta, em que lugares que alguém que está buscando a cura consegue encontrar isso na fase adulta, se ela já passou, teve, por exemplo, uma educação deficiente, que acho que é o caso de bastante gente num país como o Brasil, por exemplo. Sim, ou sem dúvida. Mas olha que bacana que você está trazendo. As pessoas acham que o professor só existe dentro da escola. E na verdade as pessoas se afastaram de um campo de saúde que é o próprio significado das palavras. Escolé, né? Escola, vem de escolé, tem a ver com ócio. Então todo momento de ócio, todo momento de afastamento das atividades é um momento em que a pessoa cria um espaço interior de receptividade para que conceitos possam ser retrabalhados. Então se a pessoa tem esse tempo ou esse espaço para se interessar por alguma questão não respondida ou para lidar com as suas inquietações, ela já está na escola. A escola ela não depende de um professor. E precisamos lembrar que no Brasil nós temos pessoas que são de primeira linha na educação que já fizeram essa crítica com muita clareza. Esse Paulo Freire, quando ele fala da questão, voltando àquela questão da educação bancária, ele está falando de um modelo de escola que é completamente ultrapassado.
Por quê? Porque é uma escola onde tem um professor que sabe, tem um aluno que não sabe e se deposita conhecimentos para as pessoas, ou informações para as pessoas, se entendendo que se está instruindo essa pessoa, quando na verdade você está formatando a pessoa. A escola de fato e o professor que cura é o professor que trabalha no processo de emancipação da pessoa. Ele ajuda a pensar, ele problematiza, ou seja, ele traz o problema, não a solução. Ele traz mais perguntas do que resposta. Porque para aprender, uma escola viva, ela diz muito mais respeito a gerar questionamentos do que gerar respostas. A resposta, às vezes, ela limita o horizonte do aluno. A questão é enfrentar aquela dificuldade, é sentir uma possibilidade diferente daquela que até talvez seja a resposta que o professor vai dar. Encontrar um outro caminho para desenvolver esse recurso interior. E o desenvolvimento desse recurso interior é que vai fazer com que a pessoa também tenha essa qualidade de, num momento de adversidade na vida, ou de adoecimento, ela saiba achar alternativas para reencontrar essa saúde. Então, uma escola nesse sentido, que emancipa. E quando a gente olha a sociedade moderna como ela está, e se a gente puder até lembrar aquela figura desse pensador Charlie Chaplin, quando a gente vê aquele filme Tempos Modernos, ele está mostrando justamente essa questão da insanidade, da setorialização das questões na vida. Então, quando uma pessoa vai trabalhar e a função dela é apertar o parafuso 33 de uma determinada engrenagem, ela está num estado de alienação. E a pessoa que passou por um processo educacional alienante, ou seja, que não ensina a pensar, ou seja, que não emancipa, ela dificilmente até ela vai compreender um conceito de salutogênese. Porque interiormente ela está desarmada da possibilidade desses recursos, de acessar esse recurso, de acessar um caminho. Ela está tão habituada que haja um professor ou um especialista que faça isso por ela, que ela se distanciou desse processo. Acho que alienação é uma palavra interessante, viu, Sim. Daniel? Então, se desde pequeno as pessoas são auxiliadas a pensar problemas, a equacionar problemas, a resolver problemas, e não serem educadas a receber uma situação pronta e uma resposta de, é assim que se faz, você, de alguma forma, fortalece essa musculatura interior que todos nós temos, né? Cada pessoa tem um interesse, cada pessoa tem um movimento. Então, a questão é vivificar isso, né? E a salutogênese, mais do que esse diálogo que a gente fica falando em saúde apenas, é muito mais que isso. É uma forma de olhar para o mundo, é uma forma de educar, é uma forma de receber aquela pessoa que chega na escola, não só como alguém que você vai depositar conhecimento, mas como alguém que já traz algum conhecimento e que você tem interesse por ele. Então, quando você se interessa pelo outro, quando você escuta o outro, quando você quer saber o que o outro tem a dizer, você já está trabalhando na linha de emancipação. Porque quando eu tenho que dar a minha opinião sobre algum assunto, eu tenho que basear nos pressupostos que eu vivenciei. Então, quando você faz esse exercício de fala, você auxilia, ou de escuta, você auxilia a pessoa a colocar para fora aquilo que ela já tem de conhecimento. E educação tem esses dois movimentos, né? Quando vai para o latim educare e educere. Um é colocar para dentro e o outro é fazer vir à luz. São dois movimentos da educação. A educação para dentro, aquela que você traz uma informação, traz um conhecimento, traz um questionamento. Mas tem aquele que você ajuda como uma parteira a ver o que aquela pessoa já tem de conhecimento. E você vê toda a linha de conhecimento socrático é baseado nessa ideia, Daniel. O Sócrates, ele era um parturiente de ideias, porque a própria mãe dele era uma pessoa que auxiliava nos partos de crianças. E aí ele visitando as pessoas em que a mãe ia fazer o parto, ele começou a perceber com o tempo que da mesma forma que a mãe ajudava aquelas crianças a virem à luz, ele poderia auxiliar as pessoas a trazer essas ideias à luz. Então, quando a gente lê os diálogos socráticos, que são descritos por Platão, porque Sócrates mesmo não escreveu nada, você nota que Sócrates conduz todo um pensamento que é chamado de maiêutica, no sentido de fazer perguntas para que a própria pessoa
venha desenvolvendo suas ideias. E invariavelmente o Sócrates, com essas perguntas, vai mostrando dentro da pessoa aqueles contrassensos. Então esse é o professor. Esse é o professor que cura. Porque a pessoa que consegue desenvolver essa qualidade de pensar, essa pessoa que consiga articular aquilo que vem de dentro dela, ela vai ter muito mais recurso de enfrentamento no dia a dia, numa situação que é desafio, né?